Fala galera, beleza? Meu nome é Alex, sou professor de Física, fico na unidade JK e aí nós vamos aproveitar hoje para resolver essa listinha de exercício, revisão para a prova. A prova está bastante tranquila, baseada nessa lista aí. Então, vamos resolver passo a passo. Qualquer dúvida, entre em contato com qualquer professor da cadeira que vai te ajudar, certo? Beleza? Partiu! Vamos lá, galera, beleza? Então, começando a resolução da nossa lista de revisão aí, certo? Questão 1. Vamos ver o que a questão 1 diz e vamos coletar as informações, né? Para ver como é que nós vamos resolvê-la. Então, o que diz a questão 1 aí? No inverno, sente-se maior necessidade de ingestão de alimentos, pois o corpo cede calor para o ambiente a taxas maiores. Pelo fato de os seres humanos serem homeotérmicos e a temperatura ambiente diminuir consideravelmente, o fluxo de calor entre as pessoas e a atmosfera se torna mais intenso. A sensação de frio que se sente decorre desse fluxo de calor. Quando ele se torna maior, sente-se mais frio. Daí a necessidade de os indivíduos usarem agasalhos mais eficientes no inverno. Tomando a figura ao lado como uma área igual a 100 centímetros quadrados, de uma parte da blusa de lã de 0,5 de espessura em contato com a pele de uma pessoa, temperatura corporal aí 36 graus Celsius, que está num ambiente em que os termômetros marcam 10 graus Celsius. E, sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica da lã vale 9 vezes 10 aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 5 calorias por centímetro segundo graus Celsius, o fluxo de calor que atravessa o casaco da pessoa e é cedido ao ar atmosférico no local é de... Então, galera, separando as informações aí, é uma questão de fluxo. Então, nós temos duas possibilidades de calcular o fluxo, né? Então, partiu, vamos lá para a resolução. Então, partindo aqui para a resolução, galera, conforme na questão 1, conforme a leitura, nós vimos que a área é igual a 100 centímetros quadrados, a espessura igual a 0,5 centímetros, temperatura 1, 36 graus Celsius, temperatura 2, 10 graus Celsius e a constante. Então, para essa situação aí, eu vou aplicar direto lei de Fourier, que diz que constante vezes área vezes variação de temperatura dividido pela espessura, certo? Isso é a parte de condução térmica. E agora perdeu a graça, é só jogar os valores. A constante 9 vezes 10 a menos 5 vezes a minha área 100 vezes variação de temperaturas. Está em 36, passei para 10, então eu posso falar que aqui a variação foi de 26. Tudo isso dividido por 0,5, certo? Fazendo essa multiplicação, então 23 e 400 vezes 10 a quinta, né? Menos 5 dividido por 0,5, beleza? Fazendo essa continha aí, o meu fluxo vai dar 46 e 800 vezes 10 a menos 5 cal por segundo, certo?
Para ficar bonitinho, vamos sumir com essa potência de 10 aí. Vai que, né? Não esquecendo que para assumir com essa potência de 10 é só deslocar a vírgula. Quantas vezes eu vou deslocar a vírgula para a esquerda? Então, eu vou contar aqui, ó. São 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria 0,468 calorias por segundo. Essa aí seria a quantidade de energia que eu ia perder a cada segundo. Beleza, galera? Então, partiu questão 2. Já na questão 2, galera, já vemos aí que temos uma associação de resistores, temos um condutor ali sem resistor, então cuidado, ó, já leva a entender que tem algum curto aí nesse circuito. Mas vamos ler o que se pede aqui. Dada a associação na figura abaixo, a resistência equivalente entre os terminais A e B é. Então, essa é uma questãozinha tranquila. Eu tenho aí uma associação mista, então nós vamos calcular a resistência equivalente. Então, vamos lá para o papel. Então, vamos lá, galera. Voltando aqui na questão 2, né? Já fizemos a leitura da questão, já sabemos que nós vamos calcular a resistência equivalente desse circuito, certo? E agora vamos analisar o circuito. Eu já vou direto nessa parte aqui, ó. Porque se aqui é ponto C, não vai ter resistor aqui, então minha corrente, lembra, galera, que a corrente ela é preguiçosa. Você acha que a corrente vai para cá que tem uma resistência de 4, vai para cá que tem uma resistência de 2, ela vai passar direto. Então aqui também é o ponto C. O que acontece? Toda essa ramificação aqui não vai passar corrente. Está em curto-circuito. Pronto. Metade do circuito já foi embora. Eu só vou ter que me preocupar com a primeira parte. A primeira parte aqui, a corrente parte vem para cá, parte desce, parte segue linha reta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui e vou transformar em um único resistor. Peguei aqui, transformar. Aqui seria 3, embaixo seria 2 e aqui seria 6. Aí vi as primeiras perguntas. Professor, por que ficou 3? Galera, tá aqui, ó, a associação de resistor em série, ó, mesma corrente, ó, mesma corrente. Então, por isso que eu fiz a soma dos 3 aqui, dos 2 resistores. Embaixo, mesmo processo. Então, ficou esse resistor aí para calcular. Como é que eu vou fazer para calcular isso daí agora? Galera, RECzinho fácil. 1 sobre R, 1 sobre REC, vai ser igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Então, aqui na linha aqui, ó. 1 sobre REC vai ficar tirando o mínimo daí, né, que dá 6. E aí eu vou brincar agora, cálculozinho matemático. 6 dividido por 2, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. Mais 6 dividido por 1. Ou 6 dividido por 6, 1. Então, posso já fechar aqui, ó. 1 sobre REC vai ser igual ao quê? 1. Porque a soma aqui dá 6. Então, meu RECzinho aqui, a resistência equivalente
vai ser igual a 1 ohm. Beleza, galera? Então, essa daí é a questão 2. Já lembrando aí o comentário da Júlia, Júlia, eu tentei fazer, Júlia Lisboa, tentei fazer bonitinho, mas eu acho que ficou mais feio quando eu fiz no quadro, mas vai melhorar. Fé em Deus. Qualquer coisinha, galera, dúvidas nessa daí, só entrar em contato aí com o tio Alex, ou qualquer professor da cadeira, né? Partiu questão 3. Questão 3. Então ele fala aí, ó, uma usina geradora de eletricidade produz 600 megawatts. O vapor entra na turbina a 527 graus Celsius e sai a 127 graus Celsius. A eficiência da usina corresponde a 60% de uma máquina de Carnot ideal. Quanto vale a taxa de consumo de calor? Galerinha, questãozinha aqui, malandrinha, viu? Porque o que acontece? Ele te deu o rendimento, só que o rendimento ele é baseado no rendimento de Carnot, de uma máquina térmica. Então você vai primeiro saber qual é o rendimento dessa máquina de Carnot para depois transformar para o rendimento da usina hidroelétrica, beleza? Então eu tenho aí esses 60 megawatts. Ele vai ser o trabalho, é a energia produzida, certo? E eu tenho aí a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte frio. Então, vamos lá para o papel. Beleza, questão 3. Então, ele deu lá uma potência de 60 megawatts. Lembrando, galera, que watts é joule por segundo. Então, 60 megawatts. Isso quer dizer que é a quantidade de energia a cada segundo. Tranquilos? No caso, ele deu a temperatura da fonte quente, temperatura da fonte frio e disse que essa máquina térmica teria 60% do valor do rendimento de uma máquina de Carnot. Então, o primeiro passo é calcular essa máquina aí. Qual é o rendimento dessa máquina? N seria 1 menos. Galera, cuidado na hora da prova. Eu já estou avisando, vai cair e você vai ter que transformar. Lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin. Então, 273 mais 273, certo? Então, jogando lá vai ficar 400 dividido por 800. Então, o rendimento de Carnot aqui seria igual a 0,5. Só que o rendimento que eu vou usar aqui é só 60%. Então, você já vai multiplicar aqui, ó, 0,6, certo? Que neste caso aí vai ser igual a 0,3. Agora sim, eu tenho um rendimento que é o rendimento que eu vou usar. Porque o que ele está pedindo? Você vai pegar o trabalho, a energia gerada, dividido pela quantidade de calor, que é o que ele quer saber, certo? Cálculozinho 0,3. Vou até jogar aqui, não vou nem mudar, ó. 60 megajoule, certo? Dividido pelo que eu quero encontrar, que neste caso, Q1. Ué, professor, fácil desse jeito? Galera, graças a Deus é fácil. Então ficaria Q1, 60 mega, dividido por 0,3. Então, respostazinha aqui, ó, só o ourozinho, ó, 200 megawatts. Galera, cuidado, eu só estou colocando aqui, no caso aqui, seria
joule por segundo. Então, eu já coloquei megawatts, certo? Então, a questão 3, faço desse jeito. Vamos lá, partiu questão 4. Questão 4. Questão 4 aí fala de uma máquina térmica, né? Vamos ver o que está pedindo aí primeiro. Uma máquina térmica que segue o ciclo descrito pelo diagrama abaixo, absorvendo 1,5 vezes 10 à quinta joules de energia da fonte quente por ciclo. Beleza, então nós temos aí a fonte quente e ele quer saber qual o rendimento dessa máquina. Então, como nós vimos em sala de aula, meu povo, nós vamos calcular o rendimento através da equação trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Como é um gráfico por pressão em função do volume, a área equivalente ao ciclo aí, eu posso falar que é numericamente igual ao trabalho. Então, posso calcular o trabalho, já tenho a quantidade de calor da fonte quente, então partiu resolução. Vamos para o papel aí para você ver o passo a passo. Vamos lá, galera. Questão 4 aqui, certo? Ele quer saber qual o rendimento. O que eu tenho de informação na questão 4? Ele deu o valor de Q1, que seria 1,5 vezes 10 à quinta joules. E deu o gráfico lá, a pressão em função do volume. Tem aqui os outros valores, eu não copiei não, só o que interessa pra gente são esses que estão aí. O que eu sei, o que eu expliquei, o que eu falei dezenas de vezes para vocês. Quando trata-se de um gráfico, pressão em função de volume, o trabalho é numericamente igual à área. Neste caso, que área que eu estou falando? Tá aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Trabalho é o quê? Base vezes altura. Fechou. Trabalho, quem é a base? Sai daqui, do 0,1 vai ao 0,2. Então, aqui seria 0,1. Pessoal, não é 0,2? Não, porque não está saindo deste ponto aqui. Altura. Altura, eu vou sair de 1, vou para 4. Então, seria 3. Não posso esquecer esse a quinta aqui, ó, galera. Tá aqui, ó, em cima, essa informação aqui. Trabalho, 0,3 vezes 10 à quinta joules. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Jogar aqui, ó. Neste caso, para calcular o rendimento, seria 0,3 vezes 10 à quinta dividido por 1,5 vezes 10 à quinta. Corto, né? Para facilitar a minha vida. E essa divisão 0,2. Galera, como é uma porcentagem, o que eu vou fazer? Multiplicar por 100. Que neste caso aqui vai dar 20%. Esse é o rendimento dessa máquina. Fácil, né, galera? Então, vamos lá. Partiu questão 5. Questão 5. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. E, em resposta, ele fornece 1.000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação da energia interna do sistema durante o processo é... Galera, então vamos ficar bem atentos aí, porque o gás está sofrendo o trabalho. Se sofre o trabalho, eu tenho uma redução do volume. Se eu tenho uma redução do volume, o que acontece? O meu trabalho é negativo. E se eu estou fornecendo calor, então eu estou perdendo calor, também o calor é negativo. Então, atento aí que é uma questão, parece fácil, mas não é.
Então, vamos lá para a resolução do caderno. Vamos resolver essa aí no braço para ver quais são os peguinhas da questão, beleza? Questão 5. Na questão 5, ele quer saber qual a variação da energia interna. Então, eu sei que é a quantidade de calor menos o trabalho. Beleza, galera? Só que eu tenho que tomar cuidado aí em alguns detalhes. Parece fácil, mas não é tão assim, não. Primeiro, o sistema é sobre o sistema. Então, eu sei que o meu trabalho tem que ser negativo. E ele diz que fornece calor. Então, ele está perdendo calor para o meio. Então também tem que ser negativo. Outro detalhe importante, aqui está em cal, aqui em cima está em joules. Então tem que fazer essa transformação. Regrinha de 3, você coloca 1000 aqui, ó. 1000 cal, x. Então na verdade lá em cima lá vai ficar assim, ó. Menos 4000. De onde é que veio esse 4000? Da multiplicação aqui. Menos da fórmula e menos 3.000, certo? Neste caso, a variação da energia interna aí vai ser menos 1000 joules. Fácil desse jeito. Tranquilo, galera? Então, sem perder tempo, vamos para a questão 6. Fui. Vamos lá, questão 6. Galera da unidade JK, eu dei um exemplo, eu acho que foi até com esses números aí. Então eu dei um exemplo para vocês de como resolver. Olhando para o desenho, já sei que tem um curto-circuito ali, tem um condutor. Lembra que eu falei para vocês que a corrente é preguiçosa? Então vamos ver o que se pede na questão 6. Abaixo temos esquematizado uma associação de resistores. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, galera, aí nós vamos calcular o REC. Vamos analisar o circuito e ver. Vamos lá, questão 6. É uma questão, também ele quer resistência equivalente, conteúdo da frente 2, né, galerinha? E eu tenho aí um curto-circuito. Se eu digo que aqui... Opa, faltou essa linha aqui. Se aqui eu chamo ponto C, ponto A, ponto B. Diferença de potenciais, letras diferentes. Porém, aqui vai ter a mesma letrinha, certo? O que eu posso fazer com esses dois aqui? Corto. Um está passando corrente. Então, para essa situação aí, o meu circuito ele ficaria com esse formato aqui, ó. Reorganizando. Fica desse jeito aí, galera. Então tem uma associação mista, bem tranquila, onde resistores iguais. O que eu faço aqui para esse REC aqui, REC desse trecho aqui? O que eu vou fazer? Conservo e divido pelo número de resistores iguais. Então o cálculo final, a resistência, o meu REC final seria o que? 0,5 mais 1. De onde é que veio esse 1? Daqui de cima, né, galera? Dessa associação aqui. Mais 0,5. Que dá 2 ohm. Fácil demais, né, gente? Devia cair uma dessa na prova de vocês aí. Já pensou? Só o ouro. Partiu questão 7. Na questão 7, o que ele está pedindo aí? Vamos ver aqui.
Uma casa possui 10 lâmpadas que permanecem acesas 6 horas por dia, sendo de 100 watts a potência elétrica de cada lâmpada, a energia gasta no mês em kWh é de... Gente, primeiro, se ele disse de um mês, vamos considerar aí um mês corrido, 30 dias. Vamos usar 30 dias. Claro que se fosse uma questão de vestibular, ele ia deixar bem expresso o valor de quantos dias. Era 28, 29, 30 ou 31. Então, vamos usar o 30 aqui para resolver o exercício, certo? Então, partiu resolução na folha. Galera, vamos lá. Questão 7, chegando aí ao final da nossa lista. Falta só mais uma questãozinha. Gente, no caso aí, uma questão bem tranquila. O que ele diz? Que tem 10 lâmpadas, cada lâmpada tem uma potência de 100 watts. O que eu tenho? Primeiro eu vou ter que achar a potência total aqui, né? No caso aqui, seria 1000 watts, ou 1 quilowatts, beleza? E ele quer saber qual o valor da energia consumida em um mês. Vamos lá, ele quer saber a energia consumida em um mês em quilowatts. Então você vai pegar aqui, ó. O que é energia? Potência vezes tempo. Então energia aqui seria potência 1 vezes vezes 6. O que é esse 6? Ele disse ali que são 6 horas diárias, vezes 30. Então, o consumo dessas lâmpadas seria de 180 kWh. Esse seria o consumo, certo? Só a aplicação. Esse 110 aqui, galera, não tem nada a ver não, tem nada a ver não. O tio Alex viajou aqui. Peguei o item da questão 8. Tranquilo? Então partiu para a saideira. Na questão 8, pede-se: um circuito elétrico residencial tem os aparelhos elétricos da tabela a seguir, onde aparecem suas potências médias. A DDP na rede é de 100 volts. Calcule a intensidade da corrente que circula nesse circuito quando todos os aparelhos estão ligados. Galera, então, equaçãozinha básica. Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, vamos calcular lá. Então, vamos lá, galera. Saideira. O que ele quer saber? Ele quer saber a corrente que passa pelo circuito. Ele deu a tensão 110 volts e a potência 6.210. Onde é que eu achei esse valor? Fui lá na tabela e somei os valores. Cada eletrodoméstico tem a sua potência, então eu somei. Essa seria a potência total. Aplicação fácil e direto. Pote é igual a tensão vezes corrente. Então, corrente seria 6.210 dividido por 110. Aproximadamente 56,56 ampere, certo? Então, 56,56 ampere. Então, com isso aí, nós fechamos nossa listinha de revisão. Boa prova na segunda-feira, certo? E qualquer dúvida, entre em contato aí com a cadeira, que aí a gente ajuda aí na resolução da lista, certo? Faça a revisão, galerinha. Refazer os exercícios do livro. Nós fizemos muitos exercícios do livro, provavelmente foi tirado alguma questão do livro, certo? Então, refazer os exercícios, a prova está tranquila, estude e é nóis. Então, até a próxima. Tchau, tchau.